Os 5 grandes escândalos que abalaram a política de diversos países. Vocês irão se surpreender com os motivos, pois no Brasil isso seria jardim de infância, nem uma nota em jornal. Em dezembro de 2016, fazia frio em Seul, mas as ruas estavam quentes. 1 milhão de pessoas, velas acesas nas mãos, semana após semana o mesmo ritual, até que o poder cedesse. Esse é o caso número 2 dessa lista. E quando você chegar ao número 1, vai entender por que alguns países chegam a esse ponto e outros nunca chegam. Em muitas democracias do mundo, um escândalo político não precisa ser bilionário para derrubar uma carreira. Às vezes basta uma suspeita, uma foto vazada, um documento que ninguém deveria ter visto. A percepção de quem governa trata o poder como propriedade pessoal. Em alguns países, isso é o suficiente para encerrar uma trajetória construída ao longo de décadas. Hoje vamos ver os 5 casos reais, do menos ao mais impactante, que mostram o que acontece quando uma sociedade decide que o limite foi cruzado. E alguns desses casos vão te fazer perguntar por que isso não acontece em todos os lugares do mundo. Vamos lá, ao número 5, Suécia, o escândalo do chocolate. O ano era 1995. Dentro do Partido Social Democrata sueco, havia uma estrela em ascensão. Seu nome era Mona Sahlin, 38 anos, vice-primeira-ministra, apontada abertamente como a futura líder do país. Então veio a revelação. Jornalistas investigaram o uso de um cartão corporativo do governo vinculado ao seu cargo. O que encontraram não era um esquema sofisticado, não havia offshores, não havia laranjal, não havia desvio milionário. Havia o chocolate Toblerone, havia fraldas para os filhos, roupas, compras de supermercado, gastos pessoais pagos com dinheiro público. O valor total? Menos de 10 mil coroas suecas, pouco mais de $1.000. Para muitos países, isso seria notícia de um dia. Na Suécia, foi uma catástrofe política. E aqui o detalhe de que muita gente não percebe à primeira vista. As pessoas não ficaram furiosas porque o valor era alto. Ficaram furiosas exatamente porque o valor era baixo. Porque aquilo revelava algo muito mais grave do que uma fraude. Revelava uma mentalidade. A naturalidade com que uma das pessoas mais poderosas do país usava o dinheiro do Estado, como se fosse o seu próprio. Sem cerimônia, sem hesitação, como algo completamente normal. A imprensa sueca não deixou barato. A pressão política dentro do próprio partido se tornou insuportável. Mona renunciou, retirou a sua candidatura à liderança. O caso entrou para a história com o nome do escândalo do Toblerone e virou símbolo de algo que poucos países conseguem construir. Uma cultura onde o desvio de dinheiro público não tem tamanho mínimo para gerar consequências. Agora, se um cartão de crédito com compras pessoais foi suficiente para derrubar uma futura primeira-ministra, imagine o que aconteceu quando um jornal inteiro resolve publicar um por dia durante semanas os gastos secretos de centenas de parlamentares. Número 4. Reino Unido. O parlamento que cobrava pelos próprios castelos. 2009, Londres. O jornal Daily Telegraph havia obtido acesso a algo explosivo. Milhares de documentos internos do parlamento britânico. Registros detalhados de pedidos de reembolso feitos por deputados ao longo dos anos. E a decisão editorial foi cirúrgica. Não publicar tudo de uma vez. Publicar um escândalo por dia. Todo dia pela manhã, os britânicos acordavam com um novo nome, um novo valor, um novo detalhe absurdo. E os detalhes eram absurdos. Um deputado havia pedido reembolso para limpar a fossa do seu segundo imóvel no campo. O outro cobrou do parlamento um televisor de plasma. Um terceiro incluiu nos pedidos a limpeza do fosso em volta da sua mansão histórica. Literalmente o fosso de um castelo, com dinheiro do contribuinte. Mas o caso que mais pegou,
o que resumiu o escândalo inteiro em uma imagem. Foi o de um parlamentar que havia cobrado do Estado a instalação de uma casinha de patos flutuante no lago da sua propriedade rural. É de matar. Uma casinha de patos. A imprensa britânica não conteve a ironia. A população tampouco. A reação foi uma mistura de raiva e humilhação que raramente se vê na política britânica. A raiva porque o dinheiro era dos contribuintes. Humilhação porque eram exatamente as pessoas que eles haviam elegidos para zelar pelo interesse público. A confiança da população no parlamento despencou para os níveis mais baixos em décadas. Parlamentares foram vaiados nas ruas, protestos se espalharam, o presidente da Câmara dos Comuns foi forçado a renunciar, o primeiro em mais de 300 anos a ser removido do cargo. Dezenas de deputados desistiram de disputar a eleição seguinte. Alguns foram processados criminalmente por fraude. O parlamento foi obrigado a criar um órgão independente de supervisão de despesas, algo que até então simplesmente não existia. O mais perturbador não era o valor dos gastos, era que, por anos, ninguém dentro do parlamento havia achado aquilo errado o suficiente para denunciar. No Reino Unido, o escândalo levou semanas para se desdobrar. No próximo caso, o país inteiro entrou em colapso em menos de 48 horas. Número 3. Islândia. A noite que um país foi às ruas. Reykjavik, domingo, 3 de abril de 2016. Os Panama Papers chegaram ao mundo. 11,5 milhões de documentos vazados de um escritório de advocacia panamenho, revelando os nomes de presidentes, ministros, bilionários e figuras públicas que mantinham fortunas escondidas em paraísos fiscais. E entre todos os nomes daquela lista, um chamou a atenção diferente. Era Sigmundur Gunnlaugsson, primeiro-ministro da Islândia. O mesmo país que poucos anos antes havia vivido um dos colapsos financeiros mais dramáticos da história moderna. Em 2008, os 3 maiores bancos privados islandeses quebraram simultaneamente. O país foi à falência. A moeda despencou. As poupanças das famílias evaporaram. O governo, o mesmo partido de Gunnlaugsson, haviam prometido representar o povo islandês contra a especulação financeira, que havia destruído a economia. Era a narrativa central da sua carreira política. E os Panama Papers revelaram que, enquanto pregava isso, Gunnlaugsson e sua esposa eram donos de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Uma empresa que detinha títulos de dívida dos próprios bancos irlandeses que haviam falido. Os mesmos bancos que o governo estava, naquele momento, tentando reestruturar. A notícia chegou na noite de domingo. Na manhã de segunda-feira, já havia pessoas se organizando nas redes sociais. Naquela noite de segunda, mais de 10 mil islandeses foram à frente do parlamento em Reykjavik. Em um país de apenas 330 mil habitantes, isso equivale proporcionalmente a mais de 1 milhão de pessoas indo às ruas no Brasil num único dia. Levaram panelas, levaram ovos, levaram iogurte. Jogaram tudo na fachada do parlamento. A temperatura estava próxima de 0 grau. Ninguém foi embora. Dentro do parlamento, parlamentares relataram que mal conseguiam se ouvir por causa do barulho da multidão do lado de fora. No dia seguinte, Gunnlaugsson tentou dar uma entrevista coletiva para se explicar. A cena que se seguiu entrou para a história. Um jornalista sueco lhe perguntou diretamente sobre a empresa offshore. O primeiro-ministro ficou em silêncio, olhou para baixo, pediu para encerrar a entrevista. Ele levantou da cadeira e saiu da sala enquanto a câmera ainda gravava. Esse vídeo circulou pelo mundo inteiro em poucas horas. Em menos de 48 horas após a publicação dos Panama Papers, Gunnlaugsson renunciou ao cargo de primeiro-ministro da Islândia, uma das quedas mais rápidas de um chefe de governo na história europeia recente. Na Islândia, 10 mil pessoas nas ruas derrubaram um governo
em 2 dias. Mas agora eu preciso pausar essa lista por um momento, porque antes de chegar ao caso número 1, o mais extraordinário de todos, é necessário falar algo que raramente aparece nesse tipo de debate. O motivo pelo qual casos como os que você acabou de ver dificilmente acontecem em alguns países. No Reino Unido, o abuso de gastos derrubou políticos. Na Islândia, a hipocrisia financeira derrubou o governo em 48 horas. Mas o que acontece quando o escândalo não é sobre dinheiro, mas sobre quem realmente está segurando as rédeas do país? Número 2, Coreia do Sul. A presidente e a sombra. Era dezembro de 2016, fazia frio em Seul, mas as ruas estavam quentes. 1 milhão de pessoas, velas acesas nas mãos. Este é o cenário de um dos desfechos políticos mais cinematográficos do século XXI. A protagonista, Park Geun-hye, deve ser isso, é coreano, é diferente. A primeira mulher eleita presidente da Coreia do Sul. O motivo da fúria popular não era um desvio de verba comum, mas algo que parecia saído de um roteiro de ficção. Descobriu-se que a presidente era secretamente influenciada por uma amiga de longa data, Choi Song-sil, uma mulher que não tinha cargo público, não tinha autorização de segurança e nenhuma experiência política. A empresa revelou um tablet abandonado que continha discursos presidenciais editados por Choi. Mais do que conselhos, Choi tinha acesso a documentos confidenciais e influenciava decisões de Estado. Desde a escolha de ministros até o figurino do presidente. O escândalo ficou conhecido como o Rasputin coreano. A população sentiu que o voto deles havia sido traído. Eles não elegeram Choi, mas era ela quem parecia governar pelas sombras. A reação foi um exemplo de persistência democrática. Durante semanas, milhões de sul-coreanos ocuparam o centro de Seul, todos os sábados. Jovens, idosos e famílias inteiras protestavam pacificamente com as suas velas. A pressão foi tamanha que o parlamento aprovou o impeachment. Em março de 2017, a Corte Constitucional confirmou a decisão. Park Geun-hye foi removida do cargo, presa e condenada a mais de 20 anos de prisão por corrupção e abuso de poder. Já pensou? O caso provou que a Coreia do Sul, nem mesmo o cargo mais alto do país, está acima do escrutínio popular quando a transparência é violada. Na Coreia do Sul, 1 milhão de velas iluminaram o caminho para a queda de uma presidente. Foi um ritual de paciência e força coletiva, até que o poder cedesse. Mas agora chegamos ao topo da nossa lista. O caso número 1. O número 1, Austrália. A garrafa de vinho de $3.000. Se você acha que o chocolate da Suécia foi exagero, esse caso vai te deixar indignado com a realidade brasileira. O ano era 2014. O personagem era Barry O'Farrell, o equivalente a um governador do estado mais importante da Austrália, Nova Gales do Sul. O escândalo não foi um desvio de verba, nem uma mala de dinheiro. Foi uma omissão. O'Farrell recebeu um presente de uma garrafa de vinho Penholz, grande, deve ser isso aí, safra de 1959, avaliada em cerca de $3.000, enviadas por um empresário. Pelas regras de transparência de lá, qualquer presente acima de um valor modesto deve ser declarado. Ele não declarou. Quando questionado em um tribunal de investigação, ele negou sob juramento ter recebido o vinho. Horas depois, surgiu um cartão de agradecimento escrito à mão por ele mesmo, agradecendo pelo presente. Já pensou? O desfecho, assim que o bilhete apareceu, o Farrell não tentou dar desculpas. Ele não disse que não se lembrava. Ele não culpou o assessor. Ele não esperou um processo de anos. Ele renunciou na manhã seguinte. Ele saiu porque mentiu sobre uma garrafa de vinho. Na Austrália, a quebra de confiança e a mentira sob juramento são fatais.
Não importa se o político é eficiente ou se a economia vai bem. Se ele mentiu, ele não serve para o cargo. Ora, podia ser aqui também, né? O abismo entre eles e nós, e é aqui que o nó aperta no peito de quem mora no Brasil. Ao olhar para essa lista, a pergunta que fica não é sobre o que esses políticos fizeram. A pergunta é sobre o que nós permitimos. Na Suécia, cai-se por um chocolate. No Reino Unido, cai-se por uma casinha de patos. Na Austrália, cai-se por uma garrafa de vinho e uma mentira. Enquanto isso, no Brasil, assistimos a malas de dinheiro, apartamentos repletos de notas, orçamentos secretos bilionários e esquemas que drenam a saúde e a educação. E o que acontece? Muitas vezes nada. A diferença entre essas democracias e a nossa não está apenas nas leis, está na tolerância social. Lá o deslize ético é visto como infecção, que precisa ser removido imediatamente para não contaminar o corpo do Estado. Aqui, o deslize é tratado como o jeito que as coisas funcionam. Lá fora, o político tem medo da opinião pública. No Brasil, parece que a opinião pública é que tem medo, ou cansaço da impunidade. Esses 5 casos mostram que a corrupção não se mede apenas pelo tamanho do rombo nos cofres, mas pelo tamanho do caráter de quem governa. Se aceitarmos o pequeno desvio, estamos assinando um cheque em branco para o grande roubo. Porque, no fim das contas, um país só é sério quando o seu povo decide que nenhum erro é pequeno demais para ser ignorado. Quem exerce poder precisa estar sempre acima de qualquer dúvida. Isso é o fundamental, porque quando a confiança nas instituições se enfraquece, quem paga a conta não é o político, nem o juiz, nem o empresário. Quem paga a conta é sempre a sociedade, sempre eu e sempre você. É por isso que discutir integridade institucional não é apenas um debate político. É também um debate sobre o desenvolvimento, prosperidade e futuro de uma nação. Se você gosta de reflexões como essa sobre instituições, economia e futuro do Brasil, siga o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ative o sininho, compartilhe o vídeo com amigos e familiares, se achar que fez sentido para você. Um abraço e até o próximo vídeo.